o tema permissividade de Deus. E para a base bíblica, nós vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 3. A posteriori, nós estaremos fazendo aqui 15 citações bíblicas acerca da permissividade de Deus e o surgimento do anticristo, porque o anticristo só vai surgir, só vai se manifestar por permissão de Deus. E eu entendo que Deus irá fazer isso para provar à humanidade que o anticristo, o diabo, ele não se converte e nunca se converterá. Então, o tema de hoje, permissividade de Deus. Diz a Bíblia, Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E eu quero trazer aqui características do anticristo. Não quero fazer apologia do inimigo, do anticristo, mas trazer uma palavra esclarecedora para que nós possamos, nessa última hora, nesses últimos dias, identificar e não sermos enganados por esse ser tão ardiloso. A primeira característica do anticristo é que ele será um gênio intelectual. E a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 8, verso 23, mas no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei feroz de semblante e entendido em enigmas. Será um gênio intelectual, o anticristo. A segunda característica será um gênio na oratória. Ele vai falar muito bem, irá conquistar as nações, irá conquistar muito povo, porque será bom de fala. Está lá em Daniel 11:36. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e falará coisas espantosas contra Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Nesse versículo 36 de 11 de Daniel, nós podemos ver claramente a permissividade de Deus, Deus permitindo que essas coisas aconteçam, para que o nome de Deus venha a ser glorificado nas atitudes desse que não se converte, do anticristo. E a Bíblia está dizendo aqui que ele vai prosperar, ele vai enganar muita gente e vai se levantar querendo ser Deus. A terceira característica, ele será um gênio político. Está lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 11 e 12. A besta que era e já não é o oitavo rei, pertence ao 7, vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reinado, mas receberão a autoridade como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Esse gênio político, ele vai se levantar na tribulação, grande tribulação, dominando, controlando os países, a política. Glória seja dado o nome do Senhor, os reis, e lhes dará poder aos reis, aos presidentes, por um determinado tempo, e dominará com grande autoridade sobre eles, sobre aqueles que concordarem com as suas artimanhas. Será um gênio político. A quarta característica será um gênio comercial. Irá dominar as finanças, o comércio exterior, o comércio do país, do mundo. Em Daniel 11:43 diz a Bíblia:
apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Não há como ignorar os seus ardis, porque será um grande homem a nível mundial, e nós precisamos prestar atenção. A quinta característica do anticristo, ele será também um gênio militar. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 2. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Um gênio militar dominará todas as áreas, e nós aqui poderíamos, a cada versículo citado aqui, lhes trazer uma pregação apropriada. Mas o que nós queremos frisar nessa oportunidade são as características do anticristo na grande tribulação e tribulação. E pode ter a certeza que as coisas estão sendo preparadas, e nós podemos ter já na face da terra a pessoa do anticristo, só ainda não manifesto, porque a igreja ainda está na terra. E quem impede a sua manifestação, a sua prosperidade maligna, podemos dizer assim, é o Espírito Santo de Deus que opera ainda, porque estamos no tempo da graça. A sexta característica será um gênio religioso. Está lá em Apocalipse 13, verso 8. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Esse cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Um gênio religioso. Aqui nós podemos ver, aleluia, a religião envolvida. E nós temos aí em todo o mundo grupos religiosos se unindo e formando grupos para uma unificação geral entre as mais diversas religiões, dizendo que existe a necessidade da unificação e de se levantar então um único líder religioso. É por isso que nós devemos dobrar a nossa atenção, porque nós já estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. As coisas estão colaborando, as coisas estão se engrenando para o fim de todas as coisas. A sétima característica irá controlar o Ocidente. Apocalipse capítulo 17, verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Aleluia. Controlará o Ocidente inteiro. E você vai vendo o grande poderio que esse indivíduo terá sobre a terra, onde Deus permitirá. Aleluia. Por isso o tema é permissividade de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Nesse momento nós queremos crer que a igreja já foi arrebatada, ou então prestes a ser arrebatada, porque a tribulação e grande tribulação, ela se dará, ela começará, assim entendemos à luz da Bíblia, segundo Daniel 9 e o verso 27, do pacto com Israel. Como diz assim, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até destruir, aleluia, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador.
Aqui começa a tribulação e grande tribulação. Aqui começa o tratar com Israel. Aquelas 49 semanas proféticas, ou então 490 anos, quando começou lá a reconstrução em Neemias, chegando até lá no livro de Mateus, capítulo 21, verso 9, quando então as pessoas gritavam, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ali cessou o sacrifício, e agora em Daniel 9, 27, começa tribulação e grande tribulação, quando o anticristo fará um pacto com a nação de Israel. A nona característica, tentará destruir Israel. E para isso nós temos lá todo o capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde narra a mulher e o dragão, o nascimento de Israel, a perseguição do dragão contra Israel. E lá no versículo 10 do capítulo 12 do livro do Apocalipse, diz a palavra de Deus: então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aleluia, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, e o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Capítulo 12, verso 11 do Apocalipse, diz a palavra de Deus: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. A nona característica é que o próprio anticristo tentará destruir a nação de Israel, mas nesse pacto de 7 anos, quando se completar 3 anos e meio, e aqui quero dizer 3 anos e meios bíblicos, que são exatamente 360 dias, quando se completar 3 anos e meio, Israel se dará por conta que aquele é o falso Cristo, o falso Messias que veio. Entende-se então que aqui começa a perseguição na grande tribulação, na segunda metade, onde o próprio dragão, o próprio inimigo, o diabo, o anticristo, perseguirá a nação de Israel. Aleluia. A 10ª característica, destruirá a falsa religião. Aleluia. Apocalipse capítulo 17, verso 16, 17, diz assim a Bíblia: a besta e os 10 chifres que vistes são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo, pois Deus lhe pôs no coração o realizar o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. Aleluia. Aqui o próprio anticristo, que usou como alavanca a falsa religião, na tribulação, grande tribulação, ele vai acabar com a falsa religião. Aleluia. A 11ª característica do anticristo está em Daniel capítulo 11, verso 36. Estabelecer-se-á como se fosse Deus. Daniel 11, 36. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e falará coisas espantosas contra Deus. E será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Glória seja dado o nome do Senhor. Se levantará declarado contra o próprio Deus, porque agora ele está no domínio. Nesse tempo em que Deus estará tratando com Israel, ele se levantará e vai querer sobrepujar o próprio Deus. Mas aqui também nós podemos ver claramente a permissividade de Deus sobre a terra, aleluia, e sobre a ação do anticristo. A 12ª característica, será totalmente vencido por Jesus. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Está lá em Apocalipse 19, verso 11.
vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Glória seja dada no nome do Senhor. Jesus já venceu o inferno e a morte, e agora vencerá no final de grande tribulação, quando então já Deus estará, já vai ter tratado com Israel, ter completado a sua fase de tratamento, descerá com a igreja e com o seu sopro das suas narinas, aleluia, irá aniquilar o dragão, o anticristo e o falso profeta. A 13ª característica: o anticristo será o primeiro a ser lançado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 19, verso 20. E a besta que foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Durante tribulação e grande tribulação, diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, que só vai poder comprar ou vender quem tiver então o sinal da besta. Aqueles que aceitarem o sinal da besta, esses estarão então sujeitos às pragas que virão no livro do Apocalipse, preparada para todos aqueles que aceitarem o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Lembre-se, a Bíblia diz que Jesus triunfará no final da grande tribulação, deixando esse espaço de tempo aí para tratar com Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quem não quiser adorar o anticristo, quem não quiser receber o sinal para comprar e vender, quem não quiser receber o sinal da besta, será decapitado. Aleluia. Perderá sua vida por amor a Cristo, renunciará à sua própria vida para viver uma eternidade com Jesus. Se antes da tribulação, na pessoa do Espírito Santo, a pessoa não aceitou a Jesus no tempo da graça, eu quero crer que será muito mais difícil ainda aceitar a Jesus na tribulação e grande tribulação. Haja visto que diante de todos aqueles que aceitarem a Jesus na tribulação e grande tribulação, deverão perder as suas próprias vidas para poder então alcançar a salvação de vida eterna. A 14ª característica, e nós devemos aqui dobrar a atenção, porque a 14ª característica do anticristo é que ele será mestre em enganar. Aleluia. Segundo Tessalonicenses 2, verso 9 e 10. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O que Satanás faz? A Bíblia diz em João 8, 44, 45, que ele é o pai da mentira. Ele é o pai do engano. Ele é especialista em mentir e em enganar. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade porque não quiseram aceitar a Jesus durante a época, o tempo da graça. E então serão conduzidos à operação do erro, porque diz a palavra do Senhor que aquele que não quer, que não aceita, que resiste, aleluia, que refuta, que ignora, que não quer saber de Jesus, o próprio Deus, aleluia, lhes oferece, lhes apresenta a operação do erro, porque eles assim o desejaram, seguir o enganador.
E aqui nós podemos abrir um grande parênteses e colocar entre os enganos os falsos ídolos, não só de gesso, não só de metal ou de madeira, mas os falsos ídolos. E aqui nós podemos dizer os grandes jogadores de futebol que tem aí muitas pessoas seguindo eles, adorando, ovacionando como verdadeiros ídolos e referências de sua vida, assim como cantores pop, cantores sertanejos, artistas de cinema ou de novela, ou qualquer outro que se sobressaia na mídia, logo está ali então a operação de erro. E eu quero vos dizer que o mestre no enganou, aleluia, tem feito muito pacto com muitos cantores pops, com muitos artistas por aí, para que esse artista receba a adoração, receba, aleluia, a adoração carnal, aleluia, perdendo então aquele que assim o adoram, as suas próprias salvação. A 15ª característica do anticristo, e eu preciso falar, está na Bíblia, Daniel 11:37, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Segundo o texto bíblico, será homossexual. Não gostará de mulheres. E por aí nós vamos vendo, segundo a característica do anticristo, muitas coisas que estão acontecendo hoje na terra. Os ídolos no esporte, nas músicas, aleluia, as distrações. Hoje nós temos tempo para tudo, só não temos tempo para dedicarmos 5 minutos de leitura da Bíblia, ou talvez 3 minutos de oração, e o mundo vai nos engodando, nos enganando, vamos nos distraindo com a mídia, com o Face, com o WhatsApp, com tantas outras coisas que o mundo está aí nos oferecendo, nos distraindo para tentar fazer com que nós venhamos sucumbir, aleluia, diante desse ser que está aí se preparando para surgir, chamado anticristo. Tome a sua atenção, nós estamos no tempo do fim, todas as coisas estão cooperando para isso. Lembre-se, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia, e mais ainda, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa palavra profética é para você, acerca da permissividade de Deus, da atuação do anticristo na terra, para mostrar à humanidade que o diabo continua diabo e jamais se converterá. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.